Boa tarde, crianças. Vamos lá a mais uma aula de ciências. Eu espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Então, vamos corrigir a atividade da nossa última aula. Abram aí o livro de vocês, a página 28, e vamos responder o exercício. Vocês veem que o exercício já está postado aí. A primeira questão, nós temos a perguntar: qual é a função do coração? Qual é o principal tecido que compõe esse órgão? E aí nós temos a resposta aí embaixo. Acredito que está dando para vocês verem direitinho, tá? Nós temos aqui, ó, bombear o sangue para todas as partes do corpo. O coração é composto por tecido muscular, que é o tecido muscular cardíaco. Letra B, vamos ver a pergunta lá. O sangue, rico em gás carbônico, circula do lado direito do coração e é conduzido por veias até os pulmões. Resposta B. Aí ele diz o quê? Que as veias... não, nós estávamos lendo na segunda, né? Então, lendo a primeira. Qual é... Aqui, gente, ó, desculpe aí o erro. Aqui, ó. Qual é a principal diferença entre veias e artérias? Aí vamos lá na resposta. As veias são vasos sanguíneos. Não é isso? Vou botar aqui o pontinho para ficar melhor. As veias são vasos sanguíneos que chegam ao coração, enquanto as artérias são vasos sanguíneos que partem do coração. Essa é a diferença. As veias são os vasos que fazem o sangue chegar ao coração. E as artérias são os vasos que levam o sangue do coração para o organismo. Questão C. De que lado do coração passa sangue rico em gás carbônico, direito ou esquerdo? De onde é proveniente esse sangue? Aí, resposta C. Do lado direito. Esse sangue é proveniente de todas as partes do corpo. Pergunta D. De que lado do coração passa sangue rico em gás oxigênio? E de onde é proveniente esse sangue? D. Do lado esquerdo. E esse sangue é proveniente dos pulmões. Ok? Se não deu para você pegar e nem está dando para você ler o que está escrito aí, você pode voltar o vídeo quantas vezes quiser. Você já sabe disso, né? Não está sendo transmitido ao vivo, ok? Vamos para a segunda pergunta. Identifique as afirmações incorretas e corrija-as no caderno. Você vai pegar as afirmativas que não estão corretas, ok? Aí nós temos aqui o A. O sangue proveniente de todas as partes do corpo chega ao coração por meio de grandes artérias, como a artéria aorta. É óbvio que isso aí está errado. Nós acabamos de falar que o sangue chega ao coração vindo pelas veias, não é isso? Então, a afirmativa incorreta, está aqui, ó. Afirmativa incorreta, essa afirmativa A. Pois o sangue é proveniente de todas as partes do corpo e chega ao coração por meio de grandes veias, que são as veias cavas. Letra B. O sangue rico em gás carbônico circula do lado direito do coração e é conduzido por veias até os pulmões. Totalmente errado. Ou certo? O que é que você acha? Está certo, muito bem, está certo, gostei de ver. Essa é uma afirmativa que está incorreta. Por que está incorreta, professor?
pois o sangue rico em gás carbônico circula do lado direito do coração, não do lado esquerdo, e é conduzido por artérias pulmonares até os pulmões, ok? Preste atenção, não vão fazer besteira. Vamos ver a C. Nos alvéolos pulmonares são realizadas as trocas gasosas e o sangue se torna rico em oxigênio. Verdadeiro, essa é completamente verdadeira, não precisa corrigir nada. A letra C está certa. A A e a B estão erradas e precisa correção. Vamos ver a D? O sangue que passou pelos pulmões volta ao coração. Até aí está certo. Passando pelas cavidades do lado esquerdo e é impulsionado para todas as partes do corpo por meio das veias cava. Não é isso não. Essa afirmativa está errada, pois o sangue que passou pelos pulmões e volta ao coração, passando pela cavidade do lado esquerdo e é impulsionado para todas as partes do corpo por meio da artéria aorta. Esse é o certo. Aqui nós temos um exemplo de hemodiálise. Esse homem está fazendo hemodiálise. Hemodiálise é um procedimento médico pelo qual o sangue do paciente passa por uma máquina para ser filtrada, que é porque os rins não estão funcionando, e aí então ele precisa, essa máquina que vai exercer a função dos rins para filtrar o sangue. Aí vem as perguntas. A máquina de hemodiálise faz o papel de qual órgão do corpo? Ó, já adiantei para vocês, né? 2 rins. Resposta A, 2 rins. E por que o sangue deve ser filtrado? Por que deve ser filtrado? Para retirar dele os resíduos do metabolismo celular. Olha, lá no metabolismo da célula, que acontece dentro da célula, são produzidas algumas substâncias nocivas ao nosso organismo. Então, como elas são nocivas, elas precisam ser eliminadas do nosso corpo. E é eliminada por meio da urina. Só que antes de ser urinado, essa coisa tem que ser filtrada. Essas coisas nocivas, portanto, são filtradas, formando a urina. Agora nós temos aqui a questão de número 4. Leia a tirinha a seguir, depois responda as questões. Eu tenho certeza que vocês já devem ter lido a tirinha lá no livro de vocês. Então vamos responder as questões. A primeira pergunta é: a imaginação de Calvin é bastante fértil. Ele imaginou se dissolvido pelo excesso de água no seu corpo. Na realidade, o que estava acontecendo no organismo do garoto? Vamos ver? Resposta A: a bexiga do garoto estava cheia, fazendo ter vontade de fazer xixi. Muito bem, muito bem. A pergunta B: qual é a importância da água para o bom funcionamento do sistema cardíaco ou do sistema urinário? A água compõe a maior parte da urina, dissolvendo diversas substâncias que são tóxicas e, por isso, filtradas pelos rins, como a ureia e o ácido úrico. Uma vez filtrados, eles são eliminados pela urina, ok? Então vamos lá, quinta questão. Observe os esquemas dos sistemas genitais humanos, depois faça o que se pede. Na letra A, está pedindo o quê? Qual é o nome e a função da estrutura indicada pelo número 1 da figura? Esse aqui, ó. Número 1 da figura. Resposta: ele é o útero e é o órgão que abriga o feto durante a gestação. Letrinha B: qual é o nome e a função da estrutura indicada pelo número 2 da figura? Aqui o número 2. De que ele está falando? Dos testículos, que é uma glândula que produz os hormônios e células reprodutivas masculinas, conhecidas como espermatozoides. Muito bem, garotinhos. Vamos então agora para a letra C.
Letra C. Embora os sistemas genitais femininos e masculino sejam compostos por órgãos diferentes, eles têm funções semelhantes. Quais são essas funções? Muito bem. Quais são as funções? Produção de células reprodutivas, que são os gametas, e hormônios sexuais, testosterona no homem e estrogênio e progesterona nas mulheres. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu não disse nas aulas anteriores e que é bom vocês saberem aqui. Depois, com todos esses exercícios respondidos, vocês vão poder estudar somente eles para ter o resumo das aulas. E respondendo, lendo as perguntas e respostas, vocês vão fixar melhor o conteúdo. Faça isso, isso é muito bom para você e vai ajudar a responder a atividade de prova. Bom, para a aula de hoje nós vamos falar sobre o organismo como um todo. Então nós temos aí a aula na página 30, nós temos um texto enorme para ler e vamos ler esse texto todo. Eu vou ler de forma bem rápida e à medida que for surgindo necessidade, eu já vou fazendo os comentários necessários, ok? Mas se faltar algum comentário, gente, por favor, perguntem, tá? É só mandar a mensagem. Você pode mandar mensagem no privado, você pode, lá do WhatsApp, você pode mandar mensagem no grupo, lá da sua turma, ou você pode mandar a mensagem, caso você não seja realmente aluno dessa turma, e está vendo isso por acaso no YouTube, você pode mandar a mensagem de pergunta nos comentários aí embaixo e eu também respondo, ok? Então vamos lá? As pessoas são diferentes, umas são magras, outras são gordas, algumas são altas, outras são baixas, há diferentes formatos de olhos, cores de cabelo e de pele. Mas há uma coisa em comum. Todas as pessoas têm um corpo, que é formado por órgãos e sistemas, os quais devem atuar de maneira integrada para manter o seu funcionamento adequado e garantir a saúde. Provavelmente você já ouviu falar que o corpo humano é como uma máquina. E isso não é de hoje. Que essa comparação é feita. Ao longo da década de 1920, o médico alemão e judeu Fritz Kahn ficou conhecido pela publicidade do livro Das Leben des Menschen, A Vida do Homem. Não tem nada a ver, né? E eu leio bem que só o francês, né? Legal, né? Judeu, né? Judeu, o grego. No qual ele ilustrava o corpo humano e explicava o seu funcionamento comparando-o a uma máquina. Em razão desse trabalho, tempos depois, o médico Fritz Kahn acabou sendo considerado um pioneiro da infografia. A composição do corpo humano é uma máquina, pode ser decorrente do fato de que todos os seus componentes agem em conjunto e de forma integrada. A ação dos diversos órgãos e sistemas se completa, garantindo que o organismo desempenhe suas funções vitais de nutrição, metabolismo e reprodução. Por exemplo, o sistema digestório é encarregado de digerir os alimentos e absorver os seus nutrientes, enquanto o sistema respiratório é encarregado de captar o gás oxigênio. Nutrientes e gás oxigênio são necessários para a obtenção de energia pelas células e são levados a elas por meio do sistema cardiovascular. Nessa pequena parte do texto que nós lemos, nós já vimos 3 sistemas integrados: o sistema digestório, o sistema respiratório e o circulatório, né? Durante o seu metabolismo, as células produzem gás carbônicos e outras substâncias que devem ser eliminadas do corpo. O sistema cardiovascular
transporta essas substâncias para locais adequados. O gás carbônico vai para os pulmões, que se encarregam de eliminá-lo por meio da expiração. E as excretas vão para os rins, que eliminam essas substâncias por meio da urina. Todos os sistemas trabalham em conjunto ao mesmo tempo. Agora fechou o uso de 4 sistemas só para a questão de nutrição do nosso organismo. E não são só esses 4, nós vamos ver muito bem outros. Então aqui vocês observem a máquina ou a comparação do corpo humano como uma máquina, né? Não dá para eu ler aí no slide, eu vou ler aqui no livro, tá bem aqui em cima, né? Nessa inscriçãozinha bem aqui. Aí nem se eu quisesse ler, tá? Aqui no livro não dá para mim porque está escrito em um outro idioma. Mas nós estamos vendo aqui a entrada e saída de gases. A entrada do oxigênio, saída do gás carbônico. Pela boca, a entrada de alimento e esse ar que entra pelas narinas, que vão para o pulmão para fazer a troca de oxigênio por gás carbônico. Paralelo com essa comida que entra pela boca e vai para o estômago e faz todos o processamento, eles juntos são levados por esses caninhos azuis a todas as partes do corpo. Isso aqui é um esquema chamado de... como é que ele chamou isso aqui, pai? Lá em cima... é uma espécie de ilustração. O funcionamento mecânico, como se fosse um funcionamento mecânico do organismo como um todo, certo? Mas isso era uma ideia que havia há muitos anos atrás, em 1920, em que a tecnologia não era tão avançada quanto hoje. Hoje é possível ver todo o corpo por meio de câmeras que eles introduzem na pessoa para filmar lá por dentro. Aí nós temos aqui nas páginas seguintes, na página 31, você já vê aqui que fica mais fácil de entender. Vamos entender direitinho como funciona o sistema num todo. Aqui nós temos o grande coordenador de tudo do nosso corpo, é chamado de sistema nervoso. O sistema nervoso é o coordenador, é ele que gerencia, é ele que faz as coisas acontecer, tá? Você vê aí com o seu corpo, todos os órgãos e suas funções, mas é a mente, por meio do sistema nervoso, que comanda todas as funções do corpo. E ele também recebe nutrientes e recebe oxigênio para o seu funcionamento. Então, esse sistema nervoso, aliado ao sistema endócrino, que são o sistema das glândulas, recorre ao órgão que compõe esse sistema, que foram estudados em séries anterior e é formado de atuação de cada um. O sistema nervoso atua por meio dos impulsos nervosos e o sistema endócrino por meio dos hormônios. Juntos, agem na regulação de funções como nutrição, reprodução e metabolismo. Para dar uma ideia da ação integrada do nosso organismo, o infográfico a seguir exemplifica a atuação conjunta dos vários sistemas durante a prática do rafting, atividade recreativa na qual as pessoas em um bote descem corredeiras de um rio, enfrentando a correnteza de água. Aí nós vamos observar aqui, na ilustração 1, as pessoas estão pegando o bote, não é isso? Antes do passeio. Aí nós temos os estímulos visuais e sonoros, que são captados e geram uma corrente de impulsos elétricos para o sistema nervoso central, chamado de SNC. Ele desencadeia reações. O coração, por exemplo, bate mais rápido. Na ilustração 2, durante o passeio, o que nós temos? O sistema nervoso central
estimula glândulas musculares e áreas do próprio SNC. Os músculos, por exemplo, reagem ficando mais rígidos e tensos. É o que vemos aqui na segunda foto, as pessoas já estão no barco. A terceira ilustração, a parte mais radical do passeio. O que acontece aqui? Ao mesmo tempo em que os músculos e outras partes do organismo reagem, as glândulas suprarrenais são estimuladas e secretam o hormônio adrenalina na corrente sanguínea. As pupilas e os brônquios dilatam, os batimentos cardíacos aumentam, ou seja, aí a pessoa diz, é adrenalina pura, é pura emoção. Aqui no quadro, né, já estão voltando à normalidade, fim do passeio, o SNC para de acionar as glândulas suprarrenais, que interrompem a liberação de adrenalina e, desse modo, o organismo retorna ao equilíbrio. E essa recuperação leva alguns minutos e varia de pessoa para pessoa. O passeio aqui foi um passeio muitíssimo emocionante. E para completar mais ainda a nossa emoção, nós temos agora uma atividade. Essa atividade tem apenas 2 exercícios. O exercício 1 diz: o que você acha que pode acontecer ao organismo se um órgão ou sistema não funcionar de maneira adequada? Lembrando, essa resposta ela é pessoal, é baseada no que você entendeu da aula. Se você acha que não entendeu nada, repita a aula, assista novamente o vídeo e tente responder isso aqui no caderno. Escreva as perguntas e escreva as respostas no caderno. Exercício 2. Dê exemplo de uma ação que você costuma realizar no seu dia a dia, descrevendo como os diversos sistemas e órgãos do seu corpo atuam para executá-la. Mais uma vez, lembrando, esse exercício é de resposta pessoal. A sua resposta não precisa ser igual à dos colegas, nem tem como ser igual, porque cada um vai responder da forma como o seu corpo reage, não é verdade? Mais uma vez, repetindo, escreva as perguntas no caderno, dê aproximadamente 5 linhas entre a primeira e a segunda questão, tá? Para responder. Não esqueçam de fazer o cabeçalho e mandar para mim a foto dessas 2 questões respondidas, ok? Muito bem. A nossa aula por hoje termina e nós nos veremos novamente na próxima sexta-feira. Até lá e um abraço, um cheiro no coração de cada um e tchau!